E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos fundamentais da animação, passando pela sua definição e pelos princípios básicos que constituem uma animação. Começando então pela origem da palavra. A palavra animação vem do latim animus, que significa alma, coragem, desejo. Ela também está relacionada à palavra anima, que do latim significa alma, espírito, disposição. Então, quando eu falo de animação, eu estou falando de dar vida, dar alma, dar movimento a alguma coisa. Eu particularmente acho essa tradução linda, porque nós animadores pegamos os objetos estáticos e damos vida a eles, transformando em seres vivos. Uma vez, o Norman McLaren, que é um dos mais renomados nomes da animação, escreveu uma carta para o seu amigo falando que a animação não é a arte dos desenhos que se movem, mas é a arte de desenhar os movimentos. Ele disse também nessa carta que o que acontece entre um desenho e outro é muito mais importante do que o que acontece em cada desenho. Então, criar uma animação não significa só fazer desenhos estáticos bonitos, mas sim conseguir enganar os olhos do espectador na passagem de um desenho para o outro, criando então um movimento limpo e agradável. Então, quando eu falo em animação, eu estou falando do processo em que cada imagem é criada individualmente e é colocada uma após a outra numa certa velocidade, passando por pequenas alterações entre elas. Então, se você for, por exemplo, fazer a animação de um avião voando no céu, primeiro você desenha um avião. Depois você cria outro desenho com esse avião um pouquinho mais para frente. E depois outro desenho com ele ainda mais para frente. E assim vai. E colocar todos esses desenhos individuais, um após o outro, repetidamente, com uma leve diferença de uma para outra, é o que dá a sensação de movimento. Essa imagem pode ser, por exemplo, desenhada num papel, pode ser criada digitalmente em algum software ou pode ser até mesmo uma fotografia. Para isso ser possível, as imagens precisam ter uma certa frequência, uma certa velocidade, que é o que chamamos de frames por segundo, que é o famoso FPS. O FPS é uma unidade de medida no mundo do audiovisual. Frame é uma palavra em inglês que significa quadro, desenho. Então, frames por segundo é a quantidade de quadros que vão ser colocados em sequência dentro de um segundo. Sabendo disso, alguns estudos foram feitos e se chegou à quantidade mínima de 16 imagens por segundo, para que se tenha a sensação de um movimento de qualidade. Então, isso quer dizer que dentro de um segundo, você precisa criar pelo menos 16 desenhos em sequência para criar um movimento bem natural. Isso acontece por causa do fenômeno conhecido como persistência da visão ou persistência retiniana. Mas o que é essa persistência da visão? Bom, em 1824, um médico inglês publicou a descoberta de que o olho humano é capaz de fixar uma imagem na nossa retina por uma fração de segundos. A retina é o fundo do nosso olho, a parte de dentro dessa bola que é o globo ocular. Então, o nosso olho é como se fosse um projetor, projetando as imagens para dentro da nossa cabeça. E a retina é como se fosse uma parede lá no fundo que está recebendo essa projeção. A persistência da visão, então, é como se o nosso olho ficasse uma fração de segundos projetando a mesma imagem dentro da nossa cabeça. E colocar em sequência pelo menos 16 imagens
com uma pequena alteração entre elas dentro de um segundo, faz com que o nosso cérebro acredite que elas estão em movimento. Você pode observar a persistência da visão naquelas brincadeiras da internet, em que você precisa ficar olhando fixamente para uma imagem por um certo tempo e depois, quando olha para outro lugar, tipo a parede, você ainda consegue ver aquela imagem por alguns segundos. Um vídeo com menos de 16 imagens por segundo fica meio robótico, meio travado. Parece que são só fotos sendo passadas muito rápido. Na animação, essa taxa de quadros por segundo tem uma média de 24 a 30 quadros por segundo. E atualmente, com a tecnologia avançadíssima, se chega até 60 quadros nas animações mais modernas, como os jogos de computador e de videogame, por exemplo. Isso significa que um segundo é dividido em 60 partes iguais, e uma imagem é feita para cada uma dessas partes dentro de um segundo. Na animação quadro a quadro, cada imagem é desenhada individualmente, o que gera então cerca de 24 desenhos, cada um com todo o seu detalhamento, o que é um imenso trabalho, né? Então, alguns animadores optam pela repetição das imagens até completar 24 quadros por segundo. Uma das opções é fazer apenas 8 desenhos e triplicá-los na sua exibição. Então, um mesmo desenho aparece por 3 quadros e depois se passa para o próximo desenho. Isso é muito usado no Japão, por exemplo, onde a produção de animes é imensa e precisa, então, de algumas facilidades. Mas o mais comum mesmo é a ideia de duplicar os desenhos, onde são criados 12 desenhos, que são duplicados na sua exibição. Então, o mesmo desenho fica por 2 frames na tela. A ideia de duplicar, ela é mais usada do que a ideia de triplicar, porque a animação fica muito mais fluida, né? Porque ela tem mais desenhos. Mas nas duas formas, nós temos um total de 24 imagens em um segundo, porque 8 vezes 3 é 24, e 12 vezes 2 também é 24. Então, fazendo isso, você tem uma animação ainda com movimento limpo, mas com o menos trabalho possível. Afinal, você não vai ter que desenhar 24 desenhos. Como a produção de uma animação tradicional consome muito tempo e é quase sempre muito complexa, surgiu então a animação limitada, que acontece quando os personagens não são desenhados por inteiro em cada quadro, mas são reutilizados os desenhos já feitos, modificando somente algumas partes do personagem ou do cenário, como por exemplo, mexer só o movimento das nuvens, ou só a boca do personagem, por exemplo. Essa é uma forma de aumentar a produção e por isso esse método é muito utilizado pelos estúdios de animação comercial, por causa da sua economia de tempo e de dinheiro. Bom, com o surgimento da animação digital, a velocidade de todo esse processo aumentou muito, eliminando algumas tarefas repetitivas que eram mais comuns na animação que até então era tida como tradicional. Mas a chegada da tecnologia e o avanço dessas técnicas é um assunto para uma outra aula. Então, obrigado por estarem comigo até aqui, um forte abraço e até mais!